Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Quantos podem glorificar ao nome do Senhor Jesus? Olhe bem para cá, eu irei falar hoje sobre missões, um sacrifício que agrada a Deus. Missões, um sacrifício que agrada a Deus. Meus queridos irmãos, Deus parece estar frequentemente escandalizando a religião. A graça de Deus frequentemente é um escândalo para a religião. Uma certa vez eu acordei, como todos os dias, e me veio uma história na mente. É que a religião encontrou Deus em um lugar inesperado para ela. A religião encontrou Deus num lixão. A religião, assustada, perguntou a Deus: mas o que tu fazes no lixão? Deus estava lá, mexendo com o lixo. E a religião perguntou novamente: tu és o Criador de todas as coisas, tu és o soberano, tu és o Deus eterno, que fazes aqui nesse lixo? Deus respondeu: eu trabalho com o lixo. Que escândalo para a religião, que golpe frontal à religião. Mas a religião não entendeu e ficou questionando mais: como assim tu trabalhas com o lixo? Deus respondeu: sim, eu trabalho com o lixo. Eu mexo aqui no lixo e torno o lixo pérola de grande valor. Olha, meus queridos irmãos, todos nós que estamos aqui, estávamos no grande lixão do mundo. Mas um dia, as mãos graciosas de Deus nos alcançaram lá. E nós que éramos lixo, nos tornamos preciosidade nas mãos do nosso Senhor. Portanto, a Ele toda a honra, glória e louvor, porque essa tarefa a religião nunca conseguirá fazer. E Deus o faz por sua graça e misericórdia. Na verdade, irmãos, essa é a tarefa missionária. Deus está trabalhando no mundo inteiro. No mundo inteiro tem pessoas se rendendo ao Senhor. Tem gente se rendendo ao Senhor no Brasil. Tem gente se rendendo ao Senhor na África. No mundo islâmico, tem gente se rendendo ao Senhor, tendo visões do próprio Jesus. Aqui em Santa Inês, tem gente se rendendo ao Senhor todo dia. Deus está sacudindo o mundo com a mensagem do Evangelho. Nós dizemos frequentemente que missões está no coração de Deus. E isso é um fato, mas precisa estar no coração da igreja. Na verdade, irmãos, tornamo-nos repetitivos em dizer que missões é uma tarefa para a igreja. Eu acredito que todo cristão é ciente do dever que pesa sobre a igreja de anunciar o Evangelho. Todo cristão
Na verdade, a tarefa missionária não é da política municipal, nem da política estadual, nem da política nacional. A tarefa missionária não é uma tarefa da educação secular. A tarefa missionária não é uma tarefa de qualquer outra instituição ou qualquer grupo social. O único grupo autorizado por Deus para realizar esta tarefa é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. O único grupo. Porque para nós são as palavras. Toda autoridade é me dada no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. É interessante porque Alexandre Duff disse o seguinte: a igreja que deixa de ser missionária, a igreja que deixa de ser evangelística, em breve deixará de ser evangélica. A igreja que deixa de ser evangelística, em breve deixará de ser evangélica. Mas eu posso dizer, irmãos, o seguinte: o crente que deixa de ser um missionário, o crente que deixa de ser um pregoeiro, de ser um evangelista, em breve ele poderá deixar de ser crente. Então nós somos chamados por Deus a anunciarmos essa palavra, a nos engajarmos na tarefa de missões. Em diversos momentos essa responsabilidade foi afirmada por Jesus. Em Mateus 28, versículos 18, 19, eu já até citei aqui, Jesus diz: toda autoridade é me dada nos céus e na terra, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Em Marcos 16, versículo 15, a palavra de Deus fala com muita clareza: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O Senhor Jesus disse também em João capítulo 20, versículo 21, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. O Senhor Jesus também fala em Atos capítulo 1, no versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Todos nós somos chamados por Deus a nos envolvermos com essa obra. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele fala de si mesmo, fala de Apolo e de todos aqueles que trabalham no reino de Deus como cooperadores de Deus. Agora veja, irmãos, que privilégio sermos cooperadores de Deus. Deus está realizando uma grande obra e Deus conta contigo. Deus conta contigo. Agora, irmão, diga para o irmão que está do seu lado, eu não gosto muito desse negócio, mas diga para ele que está do seu lado aí, diz assim: Deus contou até com um jumentinho. Será que ele não pode contar comigo, irmão? Eu não estou chamando nenhum crente aqui de jumento, não. Deus contou até com um jumentinho. Jesus lá em cima. Eu não sei se ele ia fazendo assim, mas ele ia em cima, e o jumentinho andando, e ele em cima, e o povo osana, e ele em cima, e o jumentinho andando. Eu não quero perder para jumento.
Tem alguém aí que quer perder para um jumento? Diga assim, eu faço assim, eu não perco para jumento não. Ô glória! Deus pode contar contigo, meu irmão, para essa grande obra? Quem quer participar? Quem quer participar? Quem quer ser usado por Deus no grande movimento missionário que está acontecendo no mundo? Quem aqui quer se entregar nas mãos dele e dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? Oh glória! Agora, irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui. Missões não é uma obra que se faz de maneira confortável. Eu não estou dizendo que o missionário é aquele que tem que sofrer de todo jeito. Não estou dizendo isso. Alguém vê o missionário no shopping. Meu Deus, o missionário no shopping. Quer dizer que o missionário não pode sair com a família dele? Meu Deus, o missionário na praia. Quer dizer que ele não pode sair com a família dele para um momento de entretenimento? Mas esses, a maioria desses, ele até lá no shopping ou na praia, mas na hora que ele tem uma oportunidade, ele fala de Jesus. Eu não estou falando, irmãos, de nós não darmos as condições ideais para o missionário trabalhar. O que eu estou falando é que a obra de Deus não é uma tarefa confortável. O próprio Senhor Jesus disse, é necessário arrombar a porta, amarrar o valente e saquear-lhe os bens. Ninguém faz a obra missionária chegando assim, ô seu diabo, me dá licença porque eu quero pregar nesse bairro aqui, e se alguém aceitar Jesus, eu quero colocar minha mãozinha sobre ele e orar por ele. A Bíblia diz que a gente tem que chegar arrombando a porta. Ainda bem que o sapato está firme. Tem que arrombar a porta, enfrentar o diabo, amarrar o valente e trazer as almas para os pés de Jesus. Irmãos, isso é sacrifício, irmão. Isso é sacrifício que muita gente não quer fazer hoje. Porque saiu uma certa pesquisa que diz que os crentes, de maneira geral, os cristãos, gastam mais com Coca-Cola do que com investimento missionário. Então, isso é muito sério. E eu espero que não tenha nenhum aqui essa noite ou seja, irmãos, muitas vezes nós estamos preocupados mais com a nossa vida do que com a obra que Deus está realizando na terra. A pandemia surge lá na China, mas a gente só ora no dia que ela está na casa do nosso vizinho. Pessoas estão morrendo numa guerra lá na Ucrânia, mas muitos só vão orar se alguém disser assim, está chegando no Maranhão, está chegando em Santa Inês, já está na BR, entrando na Rua do Comércio a guerra. E que não aconteça isso em nome de Jesus. Então, irmãos, a pergunta é, nós queremos nos envolver com esta tarefa? O sacrifício por missões é um sacrifício para tornar Deus conhecido. O grande propósito de Deus na história da redenção
é tornar-se conhecido dos homens, é tornar-se conhecido das nações. E nós somos chamados por Deus para torná-lo conhecido. Mas infelizmente tem muita gente hoje que só quer tornar a si mesmo conhecido. Está preocupado apenas com a glória pessoal. Mas eu já ouvi o pastor Raifran dizendo que quem torna a Deus conhecido, Deus o tornará conhecido também. Mas veja, Deus tem o propósito de tornar-se conhecido. Há pessoas que pensam que as missões começam apenas com Jesus, em suas viagens por povoados, vilas, pregando o evangelho, curando os enfermos. Há outros que pensam que missões começam apenas com as viagens missionárias de Paulo, com o trabalho da igreja primitiva, mas na verdade missões já começa com o próprio Adão, porque quando Deus chama Adão, Deus dá uma tarefa para ele deveria povoar a terra, e povoar a terra, na verdade, é levar a glória de Deus, porque o homem foi criado para a glória de Deus. Então, se este Adão passa a povoar a terra em obediência ao mandamento de Deus, ele está levando a glória de Deus. A glória de Deus em sua casa, a glória de Deus entre seus descendentes. Mas veja, Deus chama Abraão de Ur dos Caldeus, uma terra idólatra. E Deus diz algo para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja o plano de Deus em ser conhecido de todas as famílias da terra. Por onde Abraão passasse, o nome de Deus seria conhecido. Por onde Abraão passasse, o nome de Deus seria glorificado. Eu acho interessante as palavras de Raabe. Raabe diz para os espias da seguinte maneira: toda a terra sabe que o vosso Deus é Deus. Ela está dizendo para os espias, eles estavam lá vendo a terra. Aí Raabe diz para eles: olha, toda a terra sabe que o vosso Deus é Deus. Onde quer que vocês tenham passado, os vossos inimigos não resistem diante de vós, porque o vosso Deus é Deus. O êxodo, irmãos, é um grande movimento missionário. O êxodo é um movimento missionário, porque quando o povo sai, onde eles vão passando, sinais da parte de Deus vão acontecendo. Abre-se um Jordão, as nações ficam atemorizadas, sabem que o Deus de Israel é o Deus Todo-Poderoso, Deus fazendo-se conhecido. Também Deus chama Jonas para pregar em Nínive, e tem toda aquela história que ele vai parar no ventre de um peixe com a boca desse tamanho. Dali ele clama a Deus, ele prega em Nínive, é Deus tornando-se conhecido entre as nações. Agora eu quero perguntar aqui esta noite: quem quer tornar Deus conhecido? Quem quer tornar Deus conhecido? Jesus fala em Mateus no capítulo 5, irmãos. Ele diz com muita clareza, ele fala assim: brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu.
Toda vez que alguém te vê, alguém glorifica a Deus. Lá na escola alguém te encontra, alguém glorifica a Deus de alguma forma. Lá no bairro que tu moras, alguém pode te olhar e pode glorificar a Deus. Lá vai aquele crente, aquele ali é crente, aquele ali é servo de Deus. Se um dia for para eu ser crente, tem que ser que nem aquele ali. Lá vai ele, está indo para a igreja, é o caminho dele. Alguém glorifica a Deus. A vida de um crente que tem Deus torna Deus conhecido. Sabe por quê, irmãos? O Evangelho é uma notícia tão poderosa que ele não cabe apenas em um coração, ele tem que ser compartilhado de coração para coração. De coração para coração. Mas veja que interessante, é que Deus já fez o maior sacrifício, o sacrifício do seu Filho. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus já fez o maior sacrifício, o sacrifício de seu Filho. Também em Romanos capítulo 8, versículo 32 diz, aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. O próprio Deus entregou o seu Filho. O maior de todos os sacrifícios já foi realizado. Qual será o teu sacrifício em prol da obra missionária? O próprio Cristo sacrificou-se a si mesmo. Isaías 53, versículo 4, diz, certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quem pode glorificar ao nome dele aqui esta noite? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Oh glória! Jesus já fez o sacrifício de si mesmo. Ele já entregou a si mesmo como sacrifício. É o sacrifício que perdoa os nossos pecados. É o sangue que foi vertido na cruz, que nos purifica de todas as nossas iniquidades. É o sacrifício que se estende a todas as nações e a todos os homens, porque a obra missionária, a tarefa de pregar o Evangelho não é exclusivista, não é apenas para um grupo que já foi, na verdade, determinado lá na eternidade a não resistir ao Evangelho de maneira nenhuma. A Bíblia diz que a graça de Deus manifestou-se salvadora a todos os homens. João diz, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, mas não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Oh glória, oh glória. Jesus já sacrificou a si mesmo. A igreja primitiva sacrificou o que possuía. Em Atos capítulo 2, dos versículos 45 ao 47, eu não vou citar aqui na íntegra, mas nós vemos que os crentes
crentes pegavam as suas propriedades e faziam o quê? Depositavam nos pés dos apóstolos. Não era um sistema econômico estabelecido por um governo para obrigar as pessoas, para determinar quantos pães a pessoa tem que comprar e quantos cômodos ela tem que ter na casa, porque tudo é do Estado. Não era esse tipo de sistema. Era uma ação voluntária dos crentes. Eles pegavam as suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos. A igreja sacrificou. A igreja primitiva. Os discípulos, os apóstolos, também sacrificaram. Os apóstolos percorreram o caminho dos profetas. E qual é o caminho dos profetas? É o caminho de sangue. É o caminho da rejeição, porque, de fato, o evangelho é ofensivo a uma cultura caída, depravada, que não teme a Deus. Já em Gênesis, no capítulo 1, a Bíblia já mostra, já parte do princípio de que Deus criou todas as coisas. Então já é uma ofensa àqueles que não creem dessa forma. Os apóstolos foram ofensivos a um mundo que não temia a Deus. Na verdade, irmãos, o mundo é ofensivo à igreja. E no dia que a igreja começar a andar de mãos dadas com o mundo, ela deixará de ser igreja. A igreja anda na contramão do mundo. Mas os apóstolos realizaram o sacrifício de si mesmos. Veja, Mateus foi morto à espada. Marcos foi arrastado pelas ruas de Alexandria até expirar, até morrer. Lucas foi enforcado em uma oliveira na Grécia. Mártires, sacrifício. João, a gente diz, João foi bom demais para ele, porque ele morreu de velhice, como todo mundo quer morrer, morreu de morte natural. Pois é, mas quem é que quer ser jogado num caldeirão de óleo fervendo, de óleo quente? Sacrifício. Ele foi lançado. Tiago maior foi degolado em Jerusalém. Tiago o menor foi jogado de um pináculo de cima para baixo. Bartolomeu foi esfolado por ordem de um rei. André foi crucificado. Paulo foi decapitado em Roma. Filipe foi enforcado de encontro a um pilar em Hierópolis. Todos esses homens sacrificaram-se para que a mensagem do Evangelho chegasse até nós. E a pergunta para nós: o que iremos sacrificar? A igreja atual é chamada por Deus a sacrificar-se em favor dessa obra. Conta-se a história de um missionário. Ontem foi contada aqui, mas eu vou contar de novo. Ele estava em Cuba. Fidel Castro estava matando diversos pastores. Encontraram esse missionário, levaram-no para o paredão, ele, sua esposa e seus filhos. E alguém olha para o missionário e diz: nega a Jesucristo ou la muerte.
nega Jesus Cristo à morte, ele diz: não negarei. Novamente, as armas estão apontadas agora para as suas filhas. Nega a Jesucristo ou la muerte de una de tus hijas. E ele responde: não negarei o meu Cristo. Mas a ameaça é terrível. E de repente aquele missionário começa a tremer porque suas filhas iriam morrer. Mas começa a dizer: eu vou negar, eu vou negar. Mas a esposa dizia: não nega. Então ali eles começam a cantar: estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. E as armas apontadas seriam metralhados, mas continuavam. Quem conhece? Estou seguindo a Jesus Cristo. Fique de pé em nome de Jesus. Este caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Oh, glória a Deus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. A pergunta de Deus para nós é que esta noite, no encerramento desta semana missionária, o que nós iremos sacrificar? O que você irá sacrificar? A pergunta aos jovens aqui esta noite, aos adolescentes e jovens que estão aqui esta noite: o que iremos fazer em nossa geração para tornar o nosso Deus conhecido e arrancar almas que estão a caminho do inferno? A pergunta para a igreja: o que nós iremos sacrificar? Feche seus olhos em nome de Jesus. Aí onde você está.